Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. Muito bom ter a sua companhia. Mais uma vez, esse projeto que realmente já começou com o pé direito, porque o nível dos nossos entrevistados cada vez melhor e com diversidade de assuntos, né? Essa é a história do Bico da Águia. E eu estou muito feliz com a minha entrevistada de hoje, a minha convidada de hoje, uma pessoa que eu já fiquei conhecendo há algum tempo. Até como candidata, né? Teve lá no LAPP, no Laboratório de Publicidade e Propaganda, onde nós fizemos para ela um trabalho publicitário, mas é uma pessoa que tem um trabalho muito além disso, e vocês vão conhecer um pouco o trabalho dela. Eu estou falando da doutora, pedagoga e professora Marta Aurora. Que prazer, Marta Aurora, estar te recebendo aqui no Bico da Águia, nessa nossa entrevista. Nossa, André, o prazer é meu, né? Sempre falar de pesquisa para criança, você pode contar comigo. É verdade. Eu tenho um amor, um carinho enorme pelas crianças, e eu sempre lutei por elas e quero continuar lutando. Então, se for para falar de educação e das crianças... Você está pronta para falar, né, Marta? Eu estou pronta a qualquer horário. Com certeza. É um prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia, porque o assunto que nós vamos falar no programa de hoje é muito importante, porque tem a ver realmente com a pesquisa que a Marta desenvolveu relacionada à criança. Mas antes da gente entrar, Marta, um pouquinho na pesquisa, a gente precisa... A nossa audiência, os nossos telespectadores precisam conhecer um pouquinho sobre você. Claro, a Marta é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande aqui na sociedade, em Montes Claros, né? Tem uma tradição, uma história, mas precisamos falar. Marta, você é montesclarense, veio de Montes Claros, fala um pouquinho aí, né, da sua origem aqui em Montes Claros. Como é que você surgiu aí? Eu sou de Montes Claros, nasci em Montes Claros, né? Sei. Minha mãe é da região do Pacuí, de São João da Vereda, mas eu mesma nasci aqui em Montes Claros e vivi minha infância toda ali, perto da escola normal. Era outra Montes Claros, né, Marta? Era outra Montes Claros. Outra ideia de cidade, exatamente. né? É verdade. E como é que foi a sua entrada, assim, na pedagogia, né? Como é que você teve esse insight de falar assim, não, eu vou ser uma educadora, vou ser professora, que é uma coisa tão importante, né? Não só em todos os tempos, mas nos dias de hoje, cada vez mais importante. Sim, é interessante, porque, na verdade, a educação que me escolheu. E eu entendi isso como uma missão de Deus, porque eu tinha feito inscrição para o vestibular em Belo Horizonte, para comunicação visual. E deu uma chuva imensa em Montes Claros. Olha só, chuva em Montes Claros. Imensa, e não pôde levantar voo, nem carro não podia passar, e nem ônibus. Aí eu não pude, eu pedi o vestibular lá, em Belo Horizonte, na FUMEC. Sim. Aí eu falei, não vou poder perder tempo. Aí fiz a inscrição para pedagogia aqui em Montes Claros. Que não era nem Unimontes ainda, né? Era o último ano da Unimontes. Era o último ano da fundação. Eu ainda estudei lá na faculdade um tempo. Lá no centro histórico, ali naquela região, né? Sim, eu comecei lá e terminei no prédio novo. E é interessante que nessa época, né, assim, Montes Claros, ela tinha poucas opções de faculdades e tudo. Acho que você já tinha até a medicina, mas a pedagogia era uma faculdade muito forte, muito procurada, assim. A maioria das pessoas aí procurava fazer essa faculdade aqui também, né? Sim, eu penso assim, que aí eu fiquei em Montes Claros, né, André? E fui trabalhar e estudava à tarde, trabalhava dando aula e fui vendo a dificuldade das crianças. Você foi vendo, observando ali com experiência, né, Marta? Nossa, Porque para você fazer essa pesquisa, você teve que vivenciar tudo isso, né? Tive de vivenciar. E eu vivenciei assim, muitos problemas, e eles me falaram, essa turma dá muito problema, mas eu cheguei e fui sentindo o problema das crianças e tentando ajudar. Eu era quase da idade deles, porque eles eram já adultos, né? Jovens adultos e adultos. E eu fui entendendo. Aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Nossa, mas está muito ruim, eu vou ter que ser uma profissional para melhorar. E fui sendo, não, com professor eu acho que está muito limitado, eu acho que eu vou ser diretora. Aí eu dirigi 10 escolas. 10 escolas aqui em Montes Claros? Gente, mas você tem uma história bacana demais. Entre municipal, estadual, e eu já chegava querendo reformar os prédios, limpar, pintar. Agora deve ser um desafio, né, Marta? Assim, porque não, você... sofrido. É sofrido, por causa da estrutura também, né?
Nós nunca tivemos. Não, e eu sofro, porque uma coisa é você estar dentro de gabinete falando de uma coisa, outra coisa é você estar olhando no olho da criança, sentindo a dificuldade da criança, sabe? E eu não sei nem quem é Vanderlei mais, mas eu lembro de um aluno que eu tinha que me incentivou muito, era o Vanderlei. Grande Vanderlei. O Vanderlei, eu fiquei vendo a dificuldade do Vanderlei, querendo ajudar o Vanderlei, eu levava lanche para Vanderlei, sabe? Sim. E foi daí que foi motivado. Então, eu acho que é coisa de Deus mesmo. É uma missão, né? É uma missão. Eu encarei como missão. E aí eu sofri muitos problemas, porque eu queria sempre estar mudando para melhor, e aqui não dá certo. Aquilo te incomodava, né? Me incomoda demais. Até não hoje, incomodava, né? não. Continua, Incomoda, né? mas incomoda mesmo, de me fazer sofrer. Sofrer. E eu fico sem entender como que as pessoas não sofrem. Mas eu queria que as muita pessoas gente sofressem como, assim, olhassem a necessidade da criança como eu olho, sabe? Entendo. Assim, eu sou muito protetora das crianças. Sim. E onde eu vou, eu estou olhando para as crianças, vendo se as crianças estão passando alguma dificuldade. É uma coisa assim, bem arraigada em mim. É coisa de Deus mesmo. É verdade. E depois dessa experiência aí nas escolas, né, que você teve assim, essa participação efetiva, entendendo essa realidade, e muitas vezes é uma realidade que reflete um problema social também, né? Muito. Porque você envolve as famílias, e às vezes são famílias desestruturadas que acaba influenciando no comportamento dessas crianças, né? Na verdade, André, é o seguinte, a educação é dever do Estado. Então, se a família falha, a escola é a alternativa para tirar essa criança dessa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, isso é fato. Isso não se discute. Tá? Está escrito lá com todas as linhas, tanto na Constituição Federal, como na 9394/96, que é a LDB, né? A Lei Darcy Ribeiro. Aí eu fui amando a Lei Darcy Ribeiro, como é que Darcy Ribeiro podia ter tanto insight, tanta ideia maravilhosa. Se você entender aquela lei profundamente, você fica assim, impressionado como ele era um homem iluminado. É verdade. Sabe, assim, eu sou apaixonada com a lei. E é interessante, Marta, que a entrevista antes de você, a anterior, foi exatamente com o Ucho Ribeiro, que é sobrinho do Darcy Ribeiro, sim. né? E falou muito sobre o Darcy Ribeiro. E o Darcy realmente é um orgulho para todos nós aqui de Montes Claros, mas para o Brasil inteiro, mas principalmente por esse pensamento dele de acreditar na criança. Como é que é essa lei Darcy Ribeiro? Explica para a gente um pouquinho. Lá fala que a educação é dever do Estado e da família, logo de início, no artigo 2º, né? Sim. Fala que é dever do Estado e da família, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. Olha para você ver como esse legislador tem uma cabeça. Né? Não, olha o que ele escreveu. Inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. É o que a gente mais precisa. Nossa, né? eu sou encantada com isso, sabe? Foi bom e tal, você colocar aí, o Ucho é sobrinho dele, né? Mas, assim, eu sou especialista nessa legislação. Inclusive, nós até falamos na entrevista do Ucho de um projeto que ele implementou quando ele era vice-governador no Rio de Janeiro, que foram os CIEPs, né? Os CIECs, que eram escolas integrais que envolviam. E o Rio de Janeiro, a gente vê no Brasil inteiro, né? Mas no Rio muito também, tantos problemas sociais, de uma falta de assistência a essas crianças que muitas vezes se enveredam por outros caminhos, pelo crime, às vezes nem conseguem chegar na vida adulta porque são ceifadas ali durante essa trajetória, né? Exatamente, porque assim, o Kant, né, vou citar Kant aqui, fala que o sujeito só é o que a educação faz dele. Olha só. Não tem atalho. Não tem atalho. Ou se ele é bom, se ele é ruim, ou o que a educação faz dele. Então, a criança, essa escola de tempo integral, ela continua preconizada nos dispositivos legais. Sim. Certo? Mas eles não implementam. Não adianta, às vezes meus alunos falam assim, mas que lei linda, professor, no papel. Eu falei, precisa de homem para tirar do papel. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Para tirar do papel. E acontecer, né? Agora, mais difícil, André, é você colocar uma lei no papel, Darcy conseguiu. Porque envolve N interesses. De vários aspectos. Né? Como que, eu falo, pois ela já está aí na lei, escrita no papel, é só você executar. Você não acha ninguém para executar com eficiência como ela realmente está preconizada, de acordo com as ideias do Darcy Ribeiro. Né? Sendo fiel às ideias dele. Agora, e para colocar no papel? Quer dizer, ele lutou muito mais. É verdade.
Para virar uma lei, né? Ah, eu tenho vontade de ser igual a Darcy Ribeiro. Ele é irreverente, eu não sou. Eu sou pouco irreverente, mas eu não sou como ele. Não, mas você faz um trabalho muito bacana. Mas assim, eu acho assim, o que ele lutou para ele conseguir botar isso no papel. É verdade. Sabe? Mas é assim, graças a Deus, quando eu trabalho essa legislação na universidade, os alunos ficam encantados e tomam amor pela lei como eu. Eu amo tanto a lei que eu passo o meu amor para os alunos. E é importante você passar, né, essa lição, essa coisa que as pessoas vão abraçar isso para estar continuando, porque nós estávamos conversando até antes aqui nos bastidores que a receita ela é simples, ou seja, é complexa, mas ela é simples. Invista nas suas crianças, na formação, simples, na educação das crianças, porque você vai ter uma geração pensante. Estávamos conversando que parece que não tem interesse dos agentes públicos ou de quem comanda ter uma geração pensante no Brasil. Você falou tudo, André. Simples. E tem o dinheiro. Qual é o problema? Eu quero perguntar para eles me falar qual é o problema. Porque é super simples. Não tem nenhum mistério. Não tem. Porque recurso tem. O Brasil é o 9º país que mais destina dinheiro para a educação. Pois é, para onde vai esse dinheiro? Como que consegue? Porque os professores, na maioria das vezes... Nem o PISA eles querem pagar. Pois é, são mal remunerados. A estrutura, a gente até observa, vamos dizer, uma escola ou outra modelo, com computadores, com internet, mas a grande maioria é deficitária, até mesmo na questão da sua estrutura básica, como quadro, como carteira. E muitas vezes, Marta, assim... A deficiência desse aluno, até de alimentação, ela é suprida nas escolas, né? Suprida nas escolas, certamente. Tudo é suprido na escola. Isso é fato. Já está na legislação. A família falhou, seja ela de classe alta ou baixa, a escola tem que ser a interventora. Certo? Isso é papel da escola. De entrar para suprir essa deficiência. Entendi. Marta, e como é que foi a sua entrada na universidade, né? Você com essa experiência aí nas escolas, em loco, mas, de certa forma, a Unimontes também te chama, porque o pensamento ele acontece na universidade, né? É lá que surgem as ideias, né? Para a gente conseguir mudar, né? A universidade, ela produz conhecimento. Por isso que ela chama universidade. Né? Então, assim... É o seguinte, na verdade, eu trabalhava como diretora, depois como assessora pedagógica da Prefeitura de Montes Claros. Sim. E aí eles fizeram o concurso de 95 na Unimontes. Aqui de 94, aliás, que deu sequência em 95. Sim. Aí eu fiz e passei. E aí você começou também a colaborar na Unimontes como pedagoga. Como pedagoga no Centro de Ciências Humanas. Eu era pedagoga do Centro de Ciências Humanas e coordenava todo esse projeto pedagógico. Então você sempre foi uma pessoa atuante, né? Em todos os lugares que demais, você passou. E muitas vezes ser atuante gera até conflitos, né, Marta? Porque Muitos pessoas falam, opa, o que essa mulher está fazendo aqui, mexendo nessa coisa aqui, né? E muito, muito, muito. Então, eles têm muito... Eu tenho um bilhão de inimigos por causa disso. É mesmo, Marta? Que coisa, hein? Eu, Marta, não tenho inimigo. Sim. Sabe? Eu, Marta. Mas eles viram meus inimigos porque basta eu falar a verdade com eles, que aquilo ali não está sendo feito do jeito que precisa ser feito, que está atingindo as crianças, está atingindo a sociedade, pronto, já virou meu inimigo. E eu não me preocupo com isso, não, porque minha causa é muito maior. É maior, né? Minha causa é muito maior do que eu. Então, você virar meu inimigo não me faz diferença. Quem sou eu? Você, né, falar. Quem sou eu dentro de um problema muito maior? É verdade. Eu não sou nada. É verdade. Entendeu? Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que estou ali para fazer o que Deus quer que eu faça e me intui para fazer. Eu só faço o que eu sou intuída para fazer. Que bacana. E na Unimontes, então, você... certamente passou por várias experiências lá. E lá você começa a produzir esse conhecimento também, né? Através de produções, né? Aí eu fui fazer mestrado em Cuba.
Olha que beleza. Foi uma experiência muito... É mesmo? Você foi para Cuba e ficou lá? Fui para Cuba. Que chique, menino. Fui para Cuba. E quem quiser conhecer Cuba é só me perguntar. Mas o assunto aqui não é conhecer Cuba, né? Não é. A gente pode até falar, mas é porque Cuba tem exemplos positivos de educação, sim, na medicina e eles tudo são mais. muito evoluídos na área da educação, mas, assim, eu não quero entrar no mérito, mas tem esse problema deficitário, né? Tem os problemas regime, de lá. Né? Tem os problemas que realmente precisa Existem, de sentir, né? na carne para saber. Não adianta falar hipoteticamente. E hoje a gente vive um momento, né, de explosão ideológica política que se você fala, você está de vermelho aqui e fala que estudou em Cuba, os caras já vão, a Marta é comunista. É bem assim mesmo. É Tá por causa difícil, de... né, É um problema cognitivo, né? É problema cognitivo, que está lá atrás, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois é. Isso Então, aí. esse é um grande problema nosso, é o problema cognitivo. As pessoas não desenvolvem bem a capacidade de pensar. É verdade. Então, o que ocorre? Aí eu fui fazer mestrado e voltei, aí eu fiz o concurso para professor, porque até então eu era pedagoga da Unimontes, tá? E aí eu entro como professora, depois eu fui fazer o doutorado em São Paulo. Sim, tá? que é a complementação, né, do mestrado. E aí eu fui para uma área muito difícil, que é uma área multidisciplinar, que é educação e saúde. Por quê? Porque você não consegue... Relação direta, né? A pessoa sem saúde não aprende, né? Não, e você não consegue resolver problemas... Exatamente, é essa a ideia. Você não consegue resolver os problemas da educação só com a educação. É verdade. Né? É multidisciplinar. É né? multidisciplinar. Então, aí eu tive de pedir autorização ao Conselho de Ética da Saúde, e o Conselho de Ética da Saúde é muito rígido, e eu não sabia em que eu estava entrando, e aí eu penei. Oi. Pode falar. E aí eu penei. Pensa, porque eles são exigentes, a estatística é pesada, porque você está comprovando coisa científica. É verdade. Você está tratando de problemas, né? Eu entrei nessa questão da obesidade infantil. Nós vamos falar disso no segundo bloco bastante. Então, assim, por que da obesidade infantil? Né? Depois nós vamos estar falando sobre isso. E aí eu fiquei impressionada com a pesquisa. Eu fiquei assim... O resultado, né? Nossa, eu não imaginava. Eu não imaginava que fosse uma coisa relação tão direta, séria, né? tão séria. É verdade. Eu não imaginava. Até que quem corrigiu minha tese, fez revisão da minha tese ortográfica, ficou neurótico. Surpreso. Nossa, mas que assunto... Né? Aí eu tenho alguns colegas que falam assim, a próxima geração não vai ser a mesma depois dessa contribuição que a professora Marta Aurora está dando para a educação. Então, ela já está depositada, a tese, né? Ela está depositada lá na CAPES, e mas eu penei. Nós vamos falar dessa tese, Marta, no segundo bloco. Só para finalizar um pouco para a galera te conhecer também. Então, você também estava comentando comigo que teve uma experiência como secretária de Educação aqui em Montes Claros, né? Sim, eu fui secretária adjunta, né, na gestão do prefeito do Luiz Tadeu Leite, na época. E aí eu fiz um projeto junto com a saúde para fazer exame de vista das crianças. Olha só. Já estava com essa ideia da criança ali também, né? Não, tudo meu. E é um grande desafio você ser secretária de um município desse tamanho, né, Marta? Tudo é desafio, porque eu não tenho problema com o trabalho, porque eu sou muito do trabalho, né? Minha mãe me criou assim, para o trabalho. Mas o problema é você driblar as vaidades. É muita coisa, as pessoas não focam no problema. Eles estão pensando em coisas que nem passam pela minha cabeça. É verdade. Assim, eu não perco tempo com coisas pequenas. Eu tenho coisa grande para porque não vai dar em nada, né? Você tem que pensar a projeção disso mais para frente. E aí a pessoa fica tentando me impedir de fazer o serviço. E isso me desgasta, mas também não tira meu sono, não. Eu faço do mesmo jeito, né? Porque não vai me intimidar. O meu foco é que a pessoa seja feliz, que ela seja melhor. E para isso tem que investir na infância. É verdade. Sabe? Eu acho assim que a sociedade podia ser tão mais tranquila. Dava para ser, né, Marta? Não sei por que as pessoas criam tanto problema.
O mundo é muito complexo, né? Aqui, e você também teve, e aí foi onde a gente até, nós nos conhecemos, né? Foi, acho que em 2018, não sei, uma experiência como candidata, né? Você colocou seu nome, a vereadora aqui em Montes Claros, e assim, é uma experiência importante também, né? Porque você acaba conhecendo muita gente. Muita gente. E assim, não foi eleita, mas existem outras eleições aí para frente, quem sabe, né? Quem Com sabe. tudo isso que Deus você está apresentando, Deus né? Deus é que sabe de tudo. Nesses caminhos. Eu não preocupo, sabe? Muita gente ficou muito sentido que eu não fui eleita, mas eu mesmo achei que eu cumpri minha missão você ali. Cumpriu e mostrou o que você tinha para falar, né? A dizer, né? Na verdade, como eu tenho 2 cargos na Unimontes, eu nem podia receber o salário de vereadora. Era uma então, contribuição mesmo seria pública, uma contribuição, mas as pessoas nem passam a saber disso, né? Só o Danilo Campos que passou a saber. Não, mas isso aí, com certeza, essa contribuição sua ainda pode ser muito mais importante nesse processo. E aí o que eu queria? Realmente era defender essa bandeira que eu estou defendendo do mesmo jeito. É lógico que lá eu poderia estar mais próximo dos vereadores, né? Porque às vezes eu escuto alguns vereadores falando de educação e a gente podia somar, não é isso? Com certeza. Marta, no segundo bloco nós vamos falar muito sobre essa pesquisa, sobre os impactos dessa pesquisa, que hoje, gente, é uma coisa extraordinária, essa contribuição que a Marta está apresentando nesse projeto. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, Marta, mas eu preciso lembrar daqueles que ajudam a gente a estar fazendo esse podcast, que são os nossos patrocinadores. Então, eu vou falar primeiro do site e aplicativo Busca Aqui, que é do nosso querido amigo Danilo Campos. Sim. É um aplicativo onde você coloca Montes Claros na palma da sua mão. Então, qualquer coisa que você estiver precisando, né, de uma pizza a um advogado, você pode estar buscando no Busca Aqui. É muito simples, muito fácil, vai te colocar diretamente com a sua necessidade ali. E o outro patrocinador, que está sempre aqui desde o início no Bico da Águia, é a Personal Jingle, inclusive que fez o jingle da Marta Aurora na campanha eleitoral de 2018. A Personal Jingle é a publicidade através da música, é onde você usa a música para comunicar a sua empresa, o que você precisa. Montes Claros é uma cidade, Marta, que todos sabem de cor o telefone de uma drogaria por causa de um jingle. Até eu sei. Exatamente. Então, assim, a força de comunicação do jingle é muito forte. Você, empresa, você, candidato agora político também, procure a Personal Jingle, www.personaljingle.com.br e faça um jingle, porque comunicar com música é bem melhor. Né, Marta Aurora? Nossa, com certeza. Vamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco, mas não saia daí, porque no segundo bloco tem muito mais para você. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta com No Bico da Águia, esse podcast que está trazendo cada vez pessoas mais interessantes aqui nas nossas entrevistas, né? E hoje eu estou batendo esse papo super bacana. E você aí que tem interesse em educação, tem interesse em projetos que podem transformar, né, a realidade de muitas pessoas, assista a nossa entrevista, porque a contribuição da Marta realmente ela é muito importante. Marta, estamos de volta aí no nosso segundo bloco e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você abraçou, que você está desenvolvendo, que você está aqui divulgando e vai divulgar com certeza em outros lugares, que é esse projeto direcionado às crianças, né? A atividade física das crianças e essa questão cognitiva que relaciona a formação das crianças, né? No momento mais importante, talvez, da vida, que muitas vezes é deixado de lado e nós temos reflexos seríssimos lá na frente. Fala um pouquinho desse projeto seu. Grave, né? Muito grave, porque a criança, lá na minha tese, tem mais detalhes, né, do doutorado. Isso é um trabalho científico. Sim.
Isso é resultado, eu publiquei um livro, mais resumidamente, para as pessoas que não são da academia ter acesso à informação. Sim. Porque é importante que a população tenha acesso à informação, os resultados das pesquisas científicas. É verdade. Porque ela, às vezes, fica dentro da academia. Ela produz o conhecimento, a gente apresenta em forma de seminários, em forma de minicurso, em forma de palestra, mas as pessoas não, né? Se você publica um livro, a pessoa às vezes não ali não estamos lê. até com a capa do seu livro ali na tela agora, ó. Muito bonita a capa, né, que remete aí realmente a essa esperança, né? Essa Sim. transformação. Então, assim, para ser mais prática nessa questão, para as pessoas entenderem, a criança de 0 a 5 anos é quando ela faz mais sinapses, né? Sim. Então, por que a obesidade tem a ver com isso? É porque quando a criança está obesa ou com sobrepeso, ela não consegue movimentar o tanto que ela tinha de movimentar. Que ela deveria movimentar. Que ela deveria, ela tem que movimentar, né? Para não ter problema cognitivo, para a criança crescer com capacidade de aprendizagem, uma boa capacidade de aprendizagem, uma boa percepção. Isso tudo vai impactar na vida dele para frente. E essa pesquisa você fez com dados, com tudo certinho, com pesquisando Sim, as crianças? o locus da pesquisa foi Montes Claros, né? Sei. Eu fiz Montes Claros e o meu colega, que era doutor, também fez em Tocantins, usando o mesmo questionário. Fez lá em Palmas, né? E eu fiz aqui em Montes Claros. Então, o resultado da pesquisa mostrou que, realmente, os professores não tinham entendimento adequado do que era movimento, né? O que é a obesidade, o que é uma criança obesa, certo? Eu fiz com os professores. Mas aí a escola tem que somar força com a família, com os pais, né? Claro. Então, se você pergunta para um pai assim, a Organização Mundial da Saúde, ela já bateu o martelo. Obesidade é doença. Ponto. Não tem mais o que discutir, né? Então, ela que provoca a dificuldade do movimento, e o movimento vai desencadeando aquelas outros séries problemas, né? de doenças que são degenerativas, doenças, etc. Então, o que a Organização Mundial da Saúde quer? Nós temos que cuidar das crianças. É verdade. O certo? foco lá. O foco lá. De 0 a 0 ano, a 5 anos, ela precisa movimentar. Gente, é interessante você falar que antigamente, há um tempo atrás, a criança nascia e eles enrolavam ela e apertavam tanto que ela ficava como se fosse um charuto, um canudinho, sem poder movimentar nada. Isso hoje em dia já não é mais aceitável. Pois né? e isso bem na fase que não podia. Pois é. Né? Muito embora depois ele ia ter quintal para brincar, ele ia ter árvore para subir, correr de pique no ar, queimada, mas a fase do desenvolvimento cognitivo é o auge, porque a plasticidade neural, o Águia, ele acontece durante a vida toda. Sim. Quer dizer, se você não parar de movimentar. Né? Então, a tendência da pessoa mais velha é ir parando de movimentar. Ficando mais parada. Mais parada. Ela aposenta, ela para de andar, ela fala que não, está andando, vai ali dar uma caminhadinha e está movimentando. Movimento. E não é movimento repetitivo. Movimento repetitivo é para moldar o corpo. Né? Que é a musculação. Que é musculação, essas coisas. Mas você precisa do movimento, que é a caminhada, é o abaixar, o levantar, ter uma atividade. Ou seja, um carteiro nunca vai ter problema. Não vai. Principalmente que ele carrega aquela bolsa pesada, ele tem que estar com muita... E quem vive muito é quem tem braço forte e perna forte, porque você se sustenta. Olha só, né? gente. Então, o que ocorre? Qual que é a minha preocupação? Eu observo que em alguns parques, é importante ter parques. O prefeito fez muitos parques. Importantíssimo. Nossa, foi muito importante. Eu queria até que ele falasse sobre esse tanto de parque que ele fez. E eu preciso de mais parques. Mais área verde, mais parque. Para movimentar. Para movimentar. Então, veja bem, eu observo em alguns parques que eu frequento, por exemplo, ali o Sagarana, que eu frequento, né? Sim. Eu vejo as crianças todas amarradas no carrinho. Olha só. E às vezes as babás, as mães que levam no carrinho amarrada, ela põe lá o menino amarrado e ela vai fazer exercício. Mas ela está fazendo exercício para moldar o corpo. Porque ela está levantando peso, ela está... E o bichinho amarrado lá. E o bichinho amarrado.
Só que ela tem que fazer também atividade física, claro. sim. Mas a criança é crucial. Porque, veja bem, se a plasticidade neural não for completa durante 0 a 5 anos, ele vai dar problema cognitivo. Entendi. Isso tem jeito? Você pode remediar, né? Você pode esforçar bastante, com muito esforço, você consegue vencer, mas nunca que você vai Fica muito mais difícil, Fica né? mais difícil. Se você já tem essa preocupação realmente efetiva, científica nesse momento, você vai ter um resultado melhor lá na frente. Né? Um resultado melhor. Isso já está provado na tese. Isso está provado através de dados científicos. Sim. Né? Então, veja bem, ele fica amarrado lá. E outra coisa mais grave, elas ficam sem conversar, porque no ele não movimentar, ela nem conversa com a criança. É verdade. Ela nem conversa com a criança, ela não fala nada. Ou ela fica no celular, ou ela fica olhando para o ar. Mas ela não canta para a criança, ela não conversa com a criança. Precisa para movimentar, né? Precisa. Movimentar a cabeça também, Exato, né? Porque só. Ali o ideal seria, tá indo para o parque no carrinho, tudo bem. Mas tem que chegar lá, tem que tirar do carrinho, colocar num tatame ou em um edredom ou alguma coisa e soltar. Deixa que ele vai movimentando. Porque como ele está solto, ele vai mexer com o braço, com a perna, com o pescoço. Entendeu? Entendi. Então, assim, a maioria do tempo teria que ser assim. É verdade. Né? mas pode ser lá no parque ou pode ser na casa dele também. Não tem nada a ver. Né? Mas eu estou dizendo assim, que o parque realmente... ele foi passear no parque. Ele vai respirar ar puro, ótimo. Desde que ele não esteja amarrado, o ar puro vai ser muito bom. É melhor. Né? Então, assim, a criança... O que pode desencadear disso? Por quê? No futuro, nós vamos ter uma criança com dificuldade de aprendizagem. Por causa desse problema lá na infância. E aí, veja bem, mesmo ele indo para a escola infantil... A maioria das nossas escolas infantis, e eu sou testemunha ocular, não estou falando que alguém me falou, né? Elas têm pouco espaço. A maioria, né? E aí, o que o professor trabalha? Ele trabalha normalmente a criança sentada na cadeira, fazendo alguma atividade só com a mão. Ela não está movimentando o corpo. Entendeu? Mesmo quando vai fazer algum trabalho no espaço que tem assim, do pátio... Não é suficiente, né? Não, os pátios são pequenos e eles delimitam com um espaço, falam assim, você só pode correr nesse quadrado. Então, ele está limitando esse desenvolvimento. Então, o que eu penso que esses professores, eles responderam isso no questionário. Sim. Um questionário produzido na tabela Likert que não tinha como... Só a estatística pesada que foi usada ali já provou que ela respondeu aquilo mesmo. Entendi. Qual é o entendimento do professor? Porque ali o meu foco era o professor, mas Perfeito. O pai e a mãe também precisam entender isso. Claro. Ela tem a mesma coisa que a mídia fala. Né? Ela fala assim, por causa da alimentação. Toda vez que você fala de obesidade, a pessoa vem falar de alimentação. Certo. Mas ele precisa de alimentar saudável. Ele pode alimentar saudável. Mas sem movimento, se não movimentar, não vai, resolve. Não, né? nada. Então, o foco nem é a alimentação, é mais o movimento. Entendo. Né? É lógico que ele vai ter que alimentar direito, mas sem o movimento, pouco importa. Agora, é interessante e observar isso com você, que assim, a modernidade, claro, né, ela traz muitas coisas positivas, ela traz assim, uma certa liberdade de comunicação, mas ela também trouxe novas realidades, como a gente até comentou antes, assim, se a tela do celular e a tela da televisão fosse exercício físico, estava todo mundo magrinho, todo mundo fininho. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas ficam cada vez mais tempo se entretendo ali com os conteúdos que estão no celular, seja numa rede social, seja num filme, seja nisso. E, além disso, a questão da alimentação também, né, que antes era uma alimentação um pouco mais natural, hoje nós temos, pelo tempo, pela falta de tempo das pessoas, uma série de alimentos processados que a gente sabe que não faz bem para a saúde. Agora, é difícil, lá na minha casa mesmo eu tenho esse problema, assim,
vamos fazer uma alimentação saudável. Não, você tem que ter alguém para fazer aquilo ali. Se você não tiver, você vai acabar comprando pronto, um sanduíche, um negócio assim, tudo. E aí você vai só dificultando a sua alimentação. Como se relacionar com essa realidade que nos apresenta essas situações? Sim, na minha tese eu trato desses detalhes, sim, que você colocou, que a modernidade veio agravar o problema muito, 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 muito. Porque aí você fica mais parado. Tem mães que pegam um joguinho no celular e coloca a criança neném para ficar... Aliás, as crianças, tecnologicamente, elas estão ótimas, porque menino de 5 anos já pega um celular e já... mas ela vai dar trabalho para a mãe depois. Porque vai surgir problemas cognitivos, porque ela vai virar adulta, ela vai virar um jovem que precisa projetar a vida dele para o futuro, né? A gente fala isso. O pesquisador ele tem que enxergar mais adiante. É verdade. Né? Você está projetando um adulto para o futuro. Quem é essa pessoa? Com pouca cognição, quem ele vai ser? Ele vai ser uma pessoa atuante, ele vai organizar bem a vida dele, ele vai conseguir uma profissão para o futuro? Né? Eu falo com meus alunos o seguinte, não é que as mães suas vão falecer, nem o pai, porque aí já... Né? Mas você vai chegar num ponto que você vai ter que produzir. Né? E você não tem condição de produzir. Além do mais, na minha tese, eu entro mais nesse detalhe, porque você vai ser uma pessoa que cuida, você precisa cuidar da saúde, não da doença. Antes da doença, né? Os hospitais estão lotados. Lotados. E hospital é caro. Eu passei um tempo dentro do hospital, lá em São Paulo, para a gente olhar algumas coisas. Aí eu fui observando tudo isso. É caro, é difícil, não é fácil. Porque você não cuida da sua saúde e reclama do sistema de saúde. Não tem sistema de saúde. Que sustente. E olha que o SUS é espetacular. Né? Meu filho está no exterior, todo dia fala isso comigo. Mamãe, mas o SUS é maravilhoso, né? Faz um perto dessa realidade, né? Assim, a gente só sabe quando a gente sai, né? O mundo, a gente precisa de enxergar o mundo... Para depois enxergar o umbigo nosso aqui, né? Então, assim, ele é espetacular, mas ele não dá conta do volume, de cuidar de tanta pessoa doente. É muito. Agora, você sabe um detalhe que a gente acaba que precisa observar, porque a relação das coisas, elas entram muito na esfera da questão capital, da questão capitalista. Quem adora a doença são os laboratórios de farmácia e os hospitais. Porque se não existir o doente, não vai ter um laboratório para produzir o remédio. E principalmente os hospitais. Então acaba virando um ciclo meio vicioso, né? Assim, por mais que os laboratórios estão lá gerando cada vez mais remédios para resolver os problemas, mas se não tiver doença, não tem remédio. Existe o juramento, né? Aquele juramento de levantar a mão lá para jurar quando você forma, né? Eu falo isso muito com os meninos, meus alunos. Você está jurando, jurar em falso testemunho é crime. Você está jurando que vai exercer a profissão. Então, mas não deixa de acontecer o que você está dizendo. É verdade. Né? Mas a pessoa tem que ser inteligente para fazer as boas escolhas. E aí, onde você vai desenvolver uma pessoa inteligente? De 0 a 5 anos. Olha só, ali que está o segredo, né, O segredo é ali. Olha só, gente. O segredo todo está ali, tá? E aí eu, assim, falo com as mães que elas têm que me ajudar a pressionar para capacitar os professores com a pesquisa nova. Tem que capacitar, quem está na ativa vai precisar de capacitar, né? Porque é uma pesquisa relativamente nova, que foi desenvolvida na Universidade de Chicago, né? Sim. Então, assim, que a cognição depende do movimento, né? Ela induz o movimento, o movimento induz a cognição. A plasticidade neural, né? Para desenvolver bem a cognição. Então, assim, os pais têm que fazer coro comigo. Não, assim, quando eu vou fazer uma abordagem direta, nenhuma funciona. O pai se sente ofendido. Olha só. Eu perguntei no parque um dia para o moço assim, o senhor sabe quantas horas que uma criança pode ficar amarrada num carrinho? Ele falou, quantas horas eu quiser, porque o filho é meu. E muitas vezes é esse pensamento, né? O filho é dele, até não dá problema. Porque depois vai precisar de assistência, né? Vai precisar de muita assistência e aí sim, joga em cima da sociedade. E o filho, ele é filho
para depois ele continuar a vida dele. E isso é um problema de cognição também, né? Falar uma coisa dessa, né? Exato. Então, assim, essa geração que já está com problema de cognição, quando você dá uma resposta dessa, tão mal educada, você já... Mas eu não sinto ofendida. Sim. Eu falo, coitado, ele tem problema cognitivo. Pois é. Né? Como é que eu posso fazer? Né? Então, assim, eu não levo muito nada a ferro e fogo. A pessoa fala, eu olho para ela e falo assim... É porque você tem que entender, né? Porque É, ela não tem capacidade para entender esse nível de... Exato. Ela não tem a capacidade de entender o que eu estou dizendo. Então, quem tem que fazer a interferência é o Estado, que é a escola representa o Estado. Está na lei. A escola representa o Estado. Então, já que a família falhou, então a escola tem que vir fazendo esse trabalho, porque lá tem professores que podem ser capacitados, né? E a Unimontes também precisa de a Unimontes já está revendo, baseada à medida que ela vai tendo acesso às respostas das pesquisas, porque depende do pesquisador. Sim. Porque quem quer ser pesquisador, André? Não é fácil. Você Não pensa é que é fácil. fácil? Depois de pronto, tudo é fácil. Mas você ficar de trás do computador, você ficar ali debruçado 5 anos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem que haver dedicação mesmo. E assim, o jogo é duro com os professores do doutorado. O jogo é duro, porque você está fazendo uma pesquisa que é científica. Claro, e ela vai trazer impactos, né, depois, né? Se você não adoecer, é sorte. Agora, interessante, Marta, eu nasci em Belém do Pará, sabe? Uma história meio interessante. Nasci em Belém do Pará, mas eu fui criado em Porteirinha, porque meus pais, eles eram médicos, né? E aí se formaram e eram Porteirinha é muito bom. Muito bom. E aí eu estudei tem na gloriosa escola, na época chamava Escola Normal, e a Escola Miguel, e eu me lembro até hoje, eu acho que eu tive uma boa cognição dos meus 5 anos de idade, até meus 5 anos de idade, porque eu me lembro de tudo dessa época. Então, assim, os meus professores, que a dona Silva, mandar um grande abraço para ela, que inclusive está viva, eu tinha outro professor também, que era o Pedro, eram os meus professores de educação física. A melhor hora da escola era a hora da educação física. Mas não era aquela educação física de só jogar futebol, que a gente adorava jogar futebol. A gente tinha salto em altura, salto disso e daquilo, jogava várias... Então, tinha uma prática esportiva. Depois que eu saí de Porteirinha, vim estudar em Montes Claros, Belo Horizonte, me formei e tudo, nunca mais eu fiz exercício físico regular de escola. Porque a escola não implementava, até mesmo a minha faculdade, quando eu fiz publicidade e propaganda, tinha educação física na grade, mas ninguém fazia. Era de fachada. Então, assim, com um resultado tão importante... É obrigatório. Pois é, mas ninguém fazia. É um obrigatório fictício, porque ninguém faz. Então, assim, com esse resultado tão importante que você apresenta, né, assim, até você que já foi secretário de educação aqui, como que é a educação física nessas escolas aqui em Montes Claros? É um profissional subutilizado nas escolas. Eu dou aula no curso de educação física de vez em quando, que a disciplina é rotativa. Né? Sim. Eu falo para eles, vocês são de extrema importância. Eu também acho. Agora, vocês precisam tomar conhecimento disso, mas quem está lá gestando a escola, que esse é um grande problema, é a gestão da escola. Sim. Viu? Essas são as políticas públicas. Isso é o problema, que é o gargalo. Tem que saber para que serve aquele profissional ali dentro. Até para usar, ou para cobrar dele, uma postura diferenciada. Sabe? Porque teria que ter um profissional de educação física no ensino infantil? Teria. Sim. Mais do que adiante. É claro, porque é lá que precisa formação. E não tem. Não tem. Mas aí, vai ficar caro. Pode ficar caro, mas precisaria ter pelo menos um professor só para estar capacitando ali. E fazendo a coisa acontecer, resultado. Não é só no papel. Educação física não é no papel, educação física é na prática. É por isso que ela não sai da lei, por isso que ela está lá. É obrigatório. Está escrito lá. Quer dizer, nós temos uma lei, nós não temos problema com legislação. Nós temos problema com pessoas que cumprem a legislação. Que executam essa legislação, né? O problema estão nessas pessoas. É verdade. Mas aí, como eu estou apostando na próxima geração, como diz minha
usando as palavras de Janete, minha colega da Unimontes, né? Que você está dando uma boa contribuição. Sim. E que a próxima geração vai ser diferente por causa dessa pesquisa? Eu espero que sim. Porque a universidade vai adaptar os cursos baseado na pesquisa, porque ela faz isso. É né? verdade. À medida, porque lá produz um conhecimento. À medida Bacana. que você vai produzir um conhecimento, ela vai adequando. Perfeito. O papo, quando é bom, ele passa tão rápido que a gente vai falando e as coisas vão andando. Nós já chegamos ao final do nosso segundo bloco. No terceiro e último bloco, eu quero continuar falando dessa pesquisa, entendeu? E principalmente da projeção que você pretende estar colocando essa pesquisa, divulgando cada vez mais, para que ela se torne uma realidade, para que a gente consiga mudar realmente essa realidade. Mas antes de terminar o nosso segundo bloco, eu preciso falar com vocês do Busca Aqui, do aplicativo Busca Aqui, que coloca Montes Claros na palma da sua mão. Lá você acha até professor de educação física também, né? Que bom. Academias e práticas de exercício físico e tudo mais e tal. Então, vale a pena demais você baixar no seu aplicativo Busca Aqui e ter essa facilidade de achar as coisas de uma maneira muito fácil aqui em Montes Claros. E claro, lembrando da Personal Jingle, comunicação através da música. Entra lá no site www.personaljingle.com.br. Você também pode, claro, visitar o Instagram da Personal Jingle e seguir. Tem um monte de seguidores lá da Personal Jingle e você pode ser mais um. Você vai acompanhar as publicações dos lançamentos e, claro, escutar muita música boa, porque Personal Jingle é qualidade. Nós vamos ficando agora no segundo bloco, mas no terceiro e último bloco nós vamos encerrar com a Marta, mas tem muita coisa interessante ainda para falar para você. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. É isso aí, galera. Estamos de volta no Bico da Águia. Eu acho que, para mim, Marta, essa entrevista vai ser assim, inspiradora, porque eu estou precisando fazer mais atividade física. Você está até falando que o segredo é movimentar, movimente-se. Inclusive, antigamente, tinha um bar aqui em Montes Claros que se chamava Mexa-se, que era exatamente no lugar do Haiti hoje, que é ali na... Você lembra? Chamava Mexa-se, muito tempo atrás, que foi onde, sim, inclusive, eu reencontrei a minha esposa, na época, a gente começou a namorar, Patrícia, que você até falou que conhece ela. Demais, é uma profissional maravilhosa. Pois é, nesse bar que chamava-se Mexa-se, que tinha um tanto de quadra de jogo, lembro, era de Janilson. De basquete, de peteca e tudo mais. Na época e de tudo. meu irmão ia lá. Mano. Pois é, e aí agora o povo não está mexendo nada, né? É. Mas aqui, Marta, a gente estava repercutindo ainda essa questão da sua pesquisa e essa questão dos impactos, né? E assim, como colocar isso realmente na cabeça dos pais, que é importante você mudar um pouco esse aspecto da formação das crianças na relação do movimento. Porque, volta a lembrar um pouco da minha infância, eu me lembro que quando eu era criança, a minha vida era jogar futebol. Então, na cidade, Porteirinha, você tinha as pracinhas e a gente só queria saber de estar jogando bola. De manhã, à tarde, à noite só não jogava porque não tinha luz. Hoje em dia você não tem mais pracinha, você não tem mais espaço. Você tem os playgrounds, né, dos prédios, dos condomínios e tudo. Às vezes o condomínio tem até uma estrutura de quadra, mas às vezes, né, é subutilizado. Sim. Como colocar isso na cabeça dessas pessoas? Realmente você deve ter movimentado muito, né? Que você já levou o apelido de águia. Águia né? Mas aí, veja bem, realmente nós precisamos de mais parques, né? Porque as pessoas tendem a morar em apartamentos mesmo, e dentro do condomínio, às vezes, não tem essas atividades, e os parques suprem essa necessidade mesmo. Né? A gente vê, por exemplo, aqui, esse Parque Sagarana,
Ele, domingo, vem gente da cidade inteira. Eu acho tão bonito. Fica bonito, né? Eu acho tão bacana o povo vir, ter onde ir, né? Eu acho isso E maravilhoso. era um espaço assim que ninguém usava e de repente foi revitalizado e Foi se tornou um revitalizado, local importante, né? E fazer parques, né? O que é parque para mim? O que é praça para mim? É um espaço com grama e árvore. Pronto, é a praça. Não precisa fazer nada de projeto de praça. É interessante, Marta, você que até já esteve no poder público, que Montes Claros é uma cidade plana. Montes Claros ela não tem muitos morros, né? Então, sendo uma cidade mais plana, você poderia ter uma estrutura de ciclovias mais efetiva realmente na cidade. Porque eu sou ciclista também de vez em quando, tem muito tempo até que eu não ando de bicicleta, mas é muito perigoso você andar de bicicleta, por exemplo, nas ruas, porque você anda do lado dos carros ali, tudo. Você não tem uma estrutura. Em poucos lugares tem essa estrutura. E carro você vê demais. O problema é justamente esse, né? A pessoa vai dirigir um carro, ele não tem uma cognição muito boa, que Lá é o atrás, problema né? social, ele gera problemas sociais, né? É verdade. Eu sei porque eu falo disso também com meus alunos, e ele não respeita o pedestre. É verdade. Ele não respeita o ciclista. Ele acha que ali... Ele é maior, né? Ele é maior. Então, isso é tudo questão de educação. Não respeitar a ciclovia, porque eles até pintam aí, né? Eles tentam fazer. Tem dado uma melhorada, sabe? Atualmente, eu acho que tem dado uma melhorada. Outro dia eu conversei com o prefeito, ele falou, falei do meu projeto com ele. Sim. Ele falou assim, toda ideia boa... Eu abarco. Né? Eu abarco. Então, eu estou esperando muito que o prefeito abarque mesmo essa ideia para ajudar. Né? Ele é uma pessoa muito pessoa de boa lúcida, visão. tem muita visão. Né? Só de de me escutar, ele tem paciência de escutar, porque tem umas pessoas que me perguntam sobre minha pesquisa e quando eu vou falar, ele começa a bocejar. Aí eu já dou um jeito de sair. Né? Porque essa pessoa teve um probleminha lá de cognição lá no início. O problema é cognição mesmo, porque você tem que pensar no outro. Né? Você sempre acha assim, que você está no centro de tudo. Né? É tão engraçado, às vezes eu chamei várias pessoas para ir no lançamento do livro, não é por mim, é pelas crianças. Sim. A pessoa, eu não posso porque hoje é meu aniversário. Eu falei, mas será que é melhor você comemorar seu aniversário ajudando as crianças? Claro. Eu não posso porque eu vou fazer um retiro espiritual. Eu falei, Deus vai te... Eu acho que se você ficasse... A intenção é boa, né? Se você ficasse aqui ajudando as crianças, você ia fazer melhor do que... Né? Assim. Então, assim, é questão de raciocínio lógico. E raciocínio lógico formal vem de uma boa cognição. Sim. Né? Hoje eu não vou não, mas depois eu vou. Aí, quando você chama de novo, hoje eu não vou não, mas depois eu vou. Vai sempre adiando, né? Então, assim, tudo eu relevo. Porque eu sei com quem eu estou lidando, sabe? Assim, eu fico assim, meu Deus, perdoa, ele nem sabe o que está falando. É interessante que você está falando isso. Ontem eu tive uma palestra de um médico, me perdeu o nome dele aqui agora, mas foi tão emocionante, foi uma palestra rápida e tão emocionante. E o principal que ele deixou na palestra é exatamente isso. Nós estamos aqui para servir o outro. Exatamente. Entendeu? Não adianta nada você fazer só para você. E quando eu digo outro, não é só apenas da sua família, as pessoas que você ama e tudo mais. É claro. E foi um dos mais emocionantes da palestra dele, que ele estava no foco ali do combate à Covid, no CTI, era um médico de CTI mesmo. Sim. E aquelas pessoas, antes de serem entubadas, elas falam, pelo amor de Deus, deixa eu ligar aqui pro meu filho, deixa eu falar com a minha mãe, porque eu não sei se vou voltar disso. Então, assim, é isso que vale na vida, né? André, eu sou assim, eu nem lembro que eu existo. Assim, eu não fico preocupada em resolver problema meu, assim, a não ser que seja uma coisa que eu preciso, que é corriqueira mesmo, né? Mas se você colocar você no... Se eu for fazer só o que eu quero, seria bom, né? Se você pudesse fazer só o que você quer, viver na... Não sei se eu ia gostar. Mas é o que ele falou também nessa palestra, assim, às vezes a felicidade é aquela coisa que você conquista, mas quando você conquista, já acabou a felicidade. Já acabou. A felicidade não é conquistar, a felicidade está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, coisas que você nem sente direito, mas está ali sendo feliz, né? Eu vejo a pessoa assim, eu sempre tenho esse intuito de querer ajudar as pessoas. Às vezes só tem mal interpretada, né? Porque meu marido fala assim, não está nem te perguntando. Eu falei, mas ele
está querendo saber onde ela Mas nasceu. É da sua natureza. Ser, né? Da sua natureza. É da minha natureza isso, sabe? É de a pessoa... Às vezes a pessoa olha para mim e já me julga, não sabe assim, não me conhece mesmo, né? Mas agora vai conhecer aqui no Bico da Águia, vai saber. Bico da Águia, né? Então, assim, eu não fico preocupada se aquilo vai ser bom para mim, se vai ser lucrativo. Eu estou preocupada com coisa maior. O resultado disso, sabe? né? E eu espero somar muito com o prefeito, porque ele falou comigo que ele é aberto a essas coisas. O que precisa é isso. Você tem muito a contribuir, Marta. Tem muito a contribuir. O que ele teria que fazer era isso. Ele tem que capacitar quem está lá na ativa, porque não tem outro jeito, né? E para os nossos alunos que estão entrando na Unimonte, já vão entrar com estudo novo. Recentemente houve, a gente até comentou isso agora nos bastidores, essa mudança, né, do poder municipal englobar as escolas que eram antes administradas pelo poder estadual, né, pelo Estado. E você me disse que isso já era uma coisa que já era para ter acontecido, há muito mas tempo. É preciso ter uma estrutura muito maior para que a coisa aconteça efetivamente, né, Marta? Na verdade, a gente já estava preconizado há muito tempo, né, para acontecer, e o Estado estava ajudando os municípios com esse ensino fundamental, né, e, na verdade, a lei diz que é o ensino fundamental todo. Sim. E só passou agora as 4 primeiras séries, as séries iniciais. Mas, na verdade, pela lei, até o ensino fundamental todo. Sim. Né, que vai até o 9º ano. Mas aí, o que acontece? Passou, aí o pessoal falou assim, mas é porque vai receber muito dinheiro. Não é isso, não. O dinheiro é da criança, onde a criança vai, o dinheiro vai também. Já está direcionado. Já está direcionado. É uma verba carimbada, né? Ninguém fez isso pensando em dinheiro, não. Já tinha que aceitar isso mesmo. Agora, precisa de uma boa estrutura. Porque está dobrando, triplicando o tamanho da rede. Eu, como já fui secretária, eu sei que não tem essa estrutura para abarcar. Mas eu penso que o prefeito está sabendo disso, ele é um homem inteligente, claro, que precisa adequar aquilo ali ao tamanho da rede, a estrutura ao tamanho da rede agora. Não se muda do dia para a noite, assim, opa, começou, agora somos 100, agora somos 500. Né? Não é isso, é uma responsabilidade muito grande, é muito serviço. Gente, pensa, eu sei. Eu sei, porque uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você estar lá dentro. Vai demandar muito serviço, vai triplicar o número de funcionários dele. A estrutura física precisa adequar esses funcionários. Especialização dos profissionais. Especialização. Boa remuneração. Estrutura nas escolas. A remuneração, ela já vem preconizada na legislação. Já vem, né? né? Já. E os 60% do dinheiro da educação, que agora aumentou para 70%, né? Sim. Recentemente, é para pagar folha de professor, de funcionário. Então, não tem... Isso, né? Esse dinheiro, se você não usar, ele volta. Simplesmente, lei, né? é um fundo contábil. Se você não usa durante aquele ano, esse dinheiro volta. Né? Então, assim, mas é que ele está voltando. Eu não digo assim de Montes Claros, mas dos municípios menores, eu tenho visto que volta muito dinheiro. Olha só, e deixa de ajudar, né, cara? Deixa de fazer Volta as coisas dinheiro. assim. Eu sou especialista beneficiar. nessa lei, eu acompanho assim. Eu sei de có e salteado. Montes Claros pode ter alguém que saiba como eu, mas mais não, viu, André? Bacana, Marta, eu tenho certeza disso. Volta dinheiro. Se vocês quiserem, eu posso mostrar o estrado para eles que estão voltando. Às vezes eles não sabem que estão voltando. Pois é, e como eu disse, assim, volta uma coisa que é de direito e poderia, com gestão, porque eu acho que, na verdade, isso é uma falta de gestão direcionada, né? Para você realmente colocar o recurso onde o recurso deve existir. Antigamente eu ficava com raiva, eu ficava assim, meu Deus do céu, isso é falta de conhecimento, que é isso, que é... Não, eu falava assim, não é possível, isso é maldade, é isso, é aquilo. Mas uma vez uma pessoa me falou, minha irmã falou, Marta, eu acho que é porque eles não têm o conhecimento. Falta o conhecimento. Eu falei, mas eu estou na universidade, se eles quiserem uma palestra, e tem outros professores lá também que podem fazer as palestras, não só eu, né, para ajudar. A universidade está para alavancar a região toda. É verdade. E tem profissional lá para isso. Eu não sei o que é que eles estão... Você falando... Qual que é o problema, será? De universidade, eu sou professor universitário
há mais de 15 anos na Unifip-Moca. Inclusive, nós nos conhecemos ainda na época da Fátima Turano, a quem eu quero mandar um grande abraço, que é uma grande pedagoga educadora. que assim, fez a diferença, né, no trabalho de educação aqui em Montes Claros e tudo, e marcou seu nome. Nós temos muita saudade da Fátima. Espero até que ela volte para eu também, eu tô para ela porque voltar. A contribuição dela, com certeza, é fantástica e fundamental em todos os aspectos, né? Mas, assim, até mesmo na universidade, ela acaba, por esse problema lá embaixo, formando pessoas que nem vão ter tão capacitadas assim, Sim, porque tivemos falha lá no sim, início. Né? exatamente. E a universidade Perfeito, seria um análise. lugar de acontecer tudo, né? Perfeito. Muito embora a gente luta também para dar um trato, né, nesses profissionais que nós estamos formando. Porque nós estamos na última etapa da educação, que é formar um indivíduo para ter uma profissão e ser um cidadão, etc, etc. Mas só que a gente já pega o aluno com alguns déficits. E a gente tenta, não é que a gente não tenta, não. Mas tem hora que não dá. Então, a evasão aumenta muito, tanto na educação básica como na superior. É verdade. Por quê? Veja bem, não é porque a evasão, é por causa da dificuldade que o aluno tem. E ele sente, ele desiste por ele tem até vergonha. Uma vez eu dei uma questão de uma prova numa sala, que o aluno falou assim, professora, eu fiquei 3 dias para entender a questão. Nossa. Professora, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Ele mesmo vê e ele se sente humilhado com isso. É difícil, ele fica, emocional, né? Ele fica triste porque ele não consegue acompanhar. Ele gostaria de acompanhar. Quando não é criança, ele vê que ele não está conseguindo acompanhar porque ele está com problema cognitivo, ele começa a fazer confusão dentro da sala. Ali ele está tentando, né? Ele não deixa o professor chamar atenção. Ele não está deixando o professor dar aula, porque ele fala, se eu não estou entendendo nada que está sendo dito, bagunçar essa história. Vou bagunçar essa história, porque ele quer mostrar que ele também não vai ficar por baixo ali e tal. E eles sofrem com isso. É verdade. Eles sofrem. Claro. E eles lutam para melhorar. Eles não são malandros, igual o pessoal. Malandro não quer trabalhar, não quer estudar. Não é, não. Não é. Não são malandros. Sim. Eles estão sabendo que eles não dão conta. E aí eles ficam buscando saídas. Como se estivesse presa, aprisionada, precisando de André, escape, né? tem 27 anos que eu dou aula na Unimontes. Eu nunca tive um aluno que não fosse bom. Pois é. Nunca tive. Ele tem dificuldade de entender o que eu estou dizendo. E aí eu volto para tentar e vou ajudando a gente. Os professores fazem isso, todos lá. Eles vão tentando ajudar, mas tem o limite também, né? Porque ali já é uma universidade. Sim. Mas você sente a dificuldade que eles têm. Eu queria te perguntar, inclusive a pedagogia tem no Brasil um nome muito importante, que é o Paulo Freire. O que você acha do Paulo Freire, do método Paulo Freire, e se ele realmente contribuiu aí para a nossa educação? Olha, eu fiz mestrado em Cuba. Sim. Né? Eu fiz educação de jovem adulto em área de assentamento rural, de reforma agrária. Sim. Então, a minha pesquisa foi em Freire. No loco ali, né? Em Freire. E assim, lá em Cuba, então, eles... É o rei. Ele é o rei mesmo, e a gente via muitas coisas. Na verdade, a contribuição dele foi muito grande para a educação de jovem adulto. Maior ainda, né? Maior ainda. Ele deu essa contribuição, sim. E foi, sim, importante a contribuição dele como pesquisador, né, para os jovens e para os adultos. Né? Aí o Darcy Ribeiro até fala em um livro dele, vamos deixar os velhos em paz, vamos investir nas crianças. Vamos deixar os velhos envelhecer em paz, vamos investir nas crianças. Então, tinha o Darcy, preocupado com as crianças, ele achava que... Né? E tinha o Paulo Freire... Tentando resolver a situação local ali, momentânea. O problema é que já estava o problema e precisava ser resolvido, porque a pessoa precisa deslanchar na vida. Claro. Então, você tem que dar assistência assim. Mas num país desse tão desigual, né? Exato. Então, o Paulo Freire, sim, ele tinha razão. Ele estava cuidando do jovem adulto. Né? O foco dele maior. E
as crianças, mas assim, nós temos que consertar o carro com o carro andando. Nós temos que investir na educação de jovem adulto, sim, porque o jovem já está com problema. Ele existe, né? O problema existe, você não pode abandonar, não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, não é por culpa dele, não. Sim. Ele tem problema de dificuldade, de concentração, de aprendizagem. Isso eu falo categoricamente. E que alguém quiser me contestar, eu falo, ele teve problema e tem dificuldade na aprendizagem. Né? Então, mas as crianças, aí a gente tem que ir cuidando da leva da outra geração que está vindo. Entendeu? Então, assim, o município, por exemplo, ele tem esse papel, o Estado também tem. Ele cuida da educação de jovem adulto, mas ele dá prioridade à educação da criança. Mas ele tem também os projetos dele da educação de jovem adulto. É importante você auxiliar essas pessoas para elas conseguirem seguir a vida delas de alguma forma. Você não pode abandoná-los, de jeito nenhum. Deixar o Léo, né? Mas o investimento na criança é fundamental. Mas é fundamental. Marta, eu queria que você falasse agora como as pessoas que têm interesse em ler esse livro seu, em adquirir esse livro seu, ele está sendo vendido em algum lugar, pela internet, porque eu acho muito importante as pessoas terem acesso a toda essa sua pesquisa, não só os legisladores, os governantes, as pessoas que são profissionais nesse sentido, mas os pais, as pessoas, os leigos em si, porque com certeza são informações muito importantes que podem transformar a vida das pessoas. Né? Sim, de uma geração inteira. Né? Assim, o livro foi feito justamente para que a população possa ler. Então, ele é mais simples, ele é mais fino, ele foi para sair fora da academia. Sim. É um livro para ser lido fora da academia. Né? Porque a academia ela vai na tese, né? No banco de tese. E o povo ele vai ler o livro. É um livro que dá para ler tranquilamente. Tem gente que falou comigo que já leu 3, 4 vezes e tem que ler 200. É isso aí. Não adianta você achar que você vai ler o livro uma vez, você vai captar toda a essência daquilo ali. O livro você tem que ler né? mais uma vez. Você tem que ler várias vezes, voltar naquilo, etc. O livro está vendido nas plataformas. No Amazon. Que bacana. Então você pode acessar lá. Como é que é o nome do livro? Dá a dica pra gente aí. Pede para colocar lá na tela. Para as pessoas. Olha lá, ó. O movimento no processo de desenvolvimento cognitivo das crianças de 0 a 5 anos. Bacana. E você sabe que no outro a criança movimenta, né? Movimenta. Ela fica ali, ó, mexendo e tudo, ela tá fechada, ela movimenta. Por isso que ela desenvolve, é porque ela movimenta. Aí quando ela nasce, você amarra ela no carrinho, bota um cinto de segurança. Aí tira o movimento dela, Tira o movimento. Dureza, e fica muito tempo, porque pode ficar um tempo curto. 10, 15 minutos, só, mais nada. Ele não pode passar o dia amarrado num carrinho. Já pensou sem ninguém conversar com ele? Pois é, conversar e amarrado, como se fosse um louco. Isso é uma coisa gravíssima. Um crime isso. A Organização Mundial da Saúde, ela é tão preocupada com isso que ela criou um Dia Internacional da Obesidade Infantil. Ela destinou verbas para cidades com 30 mil habitantes para fazer qualquer evento para os pais, os professores entenderem essa grande questão séria que nós temos. Certo. Aí eu liguei para alguns municípios que tinham 30 mil habitantes, eles nem sabiam se o dinheiro tinha chegado. Nós usamos aqui o dinheiro, não sei o quê. E quem me deu a informação foi um grupo de pesquisa que eu faço parte em São Paulo. O dinheiro está chegando para cidades de 30 mil habitantes. Professor, fica atenta aí na sua região. Né? Bacana. Então, assim, eu liguei, ninguém nem sabia. Aí eu falei assim, se ele adquirir 3 livros, não é por mim, bota lá na sua biblioteca. Claro. Né? Você tem que fazer algum investimento em leitura científica. Com certeza. Né? Né? Porque se você for falar da obesidade infantil só do ponto de vista estético, tanto que nós vimos isso nas respostas dos professores, mais as respostas induzidas pela mídia do que pelo conhecimento científico. Né? Tá lá para todo mundo ver o resultado. Né? Então, é bom. Agora, é uma questão séria, que eu não vou parar de falar.
Não vou parar de falar. E você, assim, eu acho importante, né? Você sempre está falando sobre o resultado disso aí. Você está aberto a fazer palestras nas faculdades, universidades. Quem de graça falar com a Marta, então acessa lá no Facebook, procura Nossa, eu vou. Entra em contato para a gente estar falando. Qualquer cidade, eu vou lançar o livro agora em Espinosa. Ah, que bacana. O povo de Espinosa é um povo muito bom. Você falou lá de Porteirinha. Lá tem até uma ministra, né, do Supremo. Nossa, né? Mato Verde, esse povo. Tudo. Esse povo do Norte de Minas não é brincadeira, não. Não, mano. Se tiver São um investimento bons alunos ali, aqueles de Espinosa, não viu? é? Nossa, bom demais. Pois é. O povo ali da Bahia também, ali de pertinho de Espinosa, que estuda na Unimontes. É o que Darcy falava, né? O povo brasileiro. O povo brasileiro, invista nele. Não, mas são bons, viu? Vai dar resultado. Você não é um alemão, ariano, alto, de olho verde, você é um baixinho, moreno, mas você tá ali firme. Eles não gostam de investir em livro, engraçado. Eles têm dinheiro para investir em livro, mas não gostam. Eu não sei bem o que eles querem, né? Embora a gente sabe, né? Mas a gente evita falar para não perder polêmica. Para não perder os amigos. Esse ano é tanta polêmica. Eu não importo com esse negócio de perder amigo, porque, Ixi, né? se coisa de falar. Mas eu preciso de defender as Mas crianças. é isso. Ó, Marta, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer demais. Eu achei que foi muito rica essa entrevista, porque as coisas que você falou são muito importantes e são informações que realmente vão dar um impacto na vida das pessoas, podem mudar a realidade de muitas pessoas. Então, quando a gente tem assuntos tão importantes assim, a gente precisa retumbar, a gente precisa divulgar, e essa função aqui no Bico da Águia de estar dando esse espaço a você, de estar falando dessa pesquisa, e parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, nós estamos sempre à disposição aí para estar te recebendo aí, para estar cada vez mais falando. Quem sabe você não vai ser candidata de novo nas próximas aí, e está aberta aí para a gente estar abrindo espaço para você, tá, Marta? Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Nossa, foi maravilhoso quando você nos convidou. Pois é. Porque eu falei, tinha que ser uma águia. A gente está muito feliz. E é isso, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Hoje nós conversamos com a doutora Marta Aurora, que tem esse trabalho belíssimo aí, lançando o livro, que tem muito a contribuir aí, principalmente formação das crianças, né, Marta? E você pode adquirir o livro aí nas plataformas, na Amazon e em outras plataformas aí. E acompanhe esse lojas podcast. americanas. E lojas americanas também. O livro está sendo divulgado e realmente é um trabalho que precisa ser lido. Então nós vamos ficando por aqui, lembrando ainda dos nossos patrocinadores do Busca Aqui, né, que é o site de busca, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão, e da Personal Dingo. Você é candidato? É candidata? Procure a Personal Dingo para fazer o seu jingle político, porque você com certeza vai ser eleito. Muito obrigado, Marta. Obrigado a você que acompanhou hoje o nosso Bico da Águia. E na semana que vem nós voltamos com mais um programa super bacana e com um convidado muito especial para você. Um grande abraço e até lá. Valeu!